hoje como trabalhar esses conflitos num nível inconsciente, né? Um nível que a gente possa perceber os conflitos acontecendo e vivenciá-los de alguma outra forma. Muito bem. Então, vamos lá. Já entrando no nosso assunto aqui, quero falar para vocês, né, sobre identidades, né? Identidades. Quando a gente fala sobre identidades, aquelas pessoas que já estão estudando PNL vão achar natural, né? Vão achar que eu estou falando de algo que elas já conhecem, mas é possível que aquelas pessoas que ainda não tenham estudado sobre PNL achem estranho assim. O que ele quer dizer com identidade, né? O que ele está falando? O que é uma identidade? E quando eu falo sobre identidade, eu estou falando de crenças que nós temos, né? A gente fala muito sobre crenças de capacidades, crenças de possibilidades, crenças de merecimento, né? São crenças que nós experimentamos na nossa vida, mas existe uma categoria de crença muito especial, que é exatamente a crença de identidade, a crença de quem eu sou, quem eu acredito que eu sou. E quem eu sou, afinal de contas? Né? Se eu perguntar para cada um de vocês, quem é você? O que você diria? Ah, eu sou da profissão tal, eu sou um gestor, eu sou um líder, eu sou o Marcelo, eu sou trainer em PNL. Muito bem. Ou seja, muitas vezes a gente confunde, né, aquilo que nós fazemos com quem nós somos. Eu não sou trainer em PNL. Essa é uma das minhas identidades. Eu estou aqui dando uma aula hoje para vocês sobre PNL. Podemos dizer que esse é o meu papel aqui hoje. O papel de trainer é o que eu estou exercendo aqui. Mas esse é apenas um dos meus papéis. Eu tenho vários papéis, várias identidades na minha vida. Né? Eu posso ter identidade de trainer, como eu falei. Eu posso ter identidade de empresário. Eu posso ter identidade de sócio da escola. Eu posso ter a identidade de comunicador generativo, que faz atendimentos com PNL. Eu posso ter uma série de identidades. Eu posso ter identidade de pai, de filho, de irmão, ou seja, de marido. Ou seja, todos nós temos muitas facetas, muitas identidades na nossa vida. E essas identidades são papéis que nós exercemos. Só que percebam, essas identidades, elas são validadas dependendo do ambiente em que eu estou. Por exemplo, eu estou aqui hoje como trainer. Mas por que eu estou aqui como trainer? É porque tem pessoas aqui nesse ambiente que querem me ouvir como trainer. Se não tivesse ninguém aqui nessa sala hoje, a minha identidade de trainer já não faz sentido, concorda? Se eu estou sozinho num ambiente, eu não sou trainer. Eu não estou treinando ninguém. Então, aquela minha identidade, ela precisa ser validada de alguma forma pelo ambiente. Muito bem. Quando eu sou o pai, né? Quando eu estou exercendo a identidade de pai, quando é que isso vai acontecer? Quando eu estou junto com a minha filha. Quando eu estou, de alguma forma, exercendo uma influência com a minha filha. Aí eu estou sendo pai. Aqui hoje, a minha filha não está, eu não estou sendo pai. Eu estou sendo trainer. Ou seja, duas identidades que eu tenho, mas essas identidades elas são validadas para ambientes, para situações, para contextos diferentes. Ou seja, eu sou tudo isso, mas eu sou também muito mais do que isso. Nós somos repletos de várias identidades. Mas pergunto a vocês, se ao mesmo tempo eu tenho várias identidades que permeiam a minha vida, é possível que em algum momento essas identidades entrem em conflito? Que de alguma forma elas colidam? Que elas tenham crenças diferentes, inclusive? Será que as crenças que eu tenho como trainer em PNL são as mesmas crenças que eu tenho como pai?
Talvez sim, talvez não. Mas é possível que essas crenças em algum momento entrem em conflito. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. É simples, né? Que não chega a ser um conflito, mas é uma crença. Olha só. Eu estou agora dando aula, agora são 8 da noite. Eu poderia, nesse momento, estar com a minha filha. Mas eu estou fazendo uma escolha. Eu não estou com a minha filha nesse momento para estar aqui com vocês, dando essa aula. Percebe? Então, em algum momento, eu tenho que fazer essa escolha. O que eu vou fazer na quinta-feira de noite? Eu vou estar com a minha filha ou eu vou estar em sala de aula? E aí, essas identidades, uma delas vai, né, tomar conta. Para mim, isso não é um conflito. Para mim, isso é muito tranquilo. Eu consigo me organizar de forma que eu consiga estar com ela e que eu consiga dar aula também. Isso é tranquilo para mim. Agora, é possível que isso, para alguma pessoa, em algum nível, se transforme num conflito? É possível que alguma pessoa olhe e diga, mas eu não sei lidar com isso. Eu quero estar com a minha filha e quero dar aula, mas eu não estou conseguindo lidar, eu não estou conseguindo decidir. Ou seja, existe ali dentro dela um conflito. Existe ali dentro dela partes, identidades que começam a entrar em conflito. Outro exemplo, semana passada eu fui atender uma pessoa, nós estávamos fazendo a formação Master Practitioner aqui na Escola Livre, e eu fui atender uma aluna durante a apresentação, e essa aluna trouxe para mim. Ela é CLT, né? Ela é CLT em uma empresa, e ela tem o desejo de empreender, de abrir a própria empresa e empreender, enfim, iniciar e começar a empresa dela. Então, ela me trouxe isso, né? Uma parte dela quer empreender, mas ao mesmo tempo tinha uma parte dela também que tinha medo, que acabava não fazendo. E por que tinha medo e acabava não fazendo? Porque existia uma crença em relação a isso, de que se ela for empreender, ela pode de alguma forma perder a segurança que ela tem na empresa que ela está. Mas ao mesmo tempo, ela está buscando não segurança, ela está buscando liberdade. Ou seja, tem uma parte dela buscando liberdade, outra parte dela buscando segurança, de formas diferentes. E essas partes estavam gerando dentro dela um conflito. Qual conflito? Ela quer empreender, ela quer começar a empresa, mas tem uma coisa dentro dela que trava ela, que impede ela de realizar tudo aquilo. E aí nós trabalhamos, então, com essa técnica, né, integração de identidades em conflito. Nós trabalhamos para ajudar ela a alinhar essas partes, alinhar essas identidades, de forma que elas possam, de alguma forma, conviver em harmonia. E por que eu digo conviver em harmonia? Porque, vamos lá, nós estamos falando de duas partes da mesma pessoa, certo? Se são duas partes da mesma pessoa, será que uma das partes quer o mal dessa pessoa? Claro que não tem nenhuma parte minha que queira meu mal. O que nós queremos? Uma parte que é liberdade e outra parte que é segurança. Ter liberdade é bom? Legal. Ter segurança é bom? Bom. Qual é o problema? O problema é que estão buscando liberdade e segurança de formas diferentes. Uma parte olha para a outra e brigam, entram em conflito. E o que nós aprendemos, então, na PNL a fazer nesses casos? Nós aprendemos o que nós chamamos de buscar a intenção positiva dessas partes. As duas partes têm uma intenção positiva. Tem algo de bom que buscam para essa pessoa. E a PNL nos ensina a entrar em contato com essas questões, com essas crenças, de forma a identificar qual é a intenção daquela parte. E quando nós começamos a buscar a intenção dessas partes, nós percebemos que, em algum nível, num nível muito profundo, essas duas partes querem a mesma coisa. No caso dessa aluna, as duas partes buscavam qualidade de vida. Quando ela buscava a liberdade, ela acabava recebendo qualidade de vida. Quando ela buscava segurança, da mesma forma,
ela tinha qualidade de vida. Ou seja, as partes começam a perceber que elas podem sim conviver juntas, que elas, a bem da verdade, elas querem a mesma coisa, só que de formas diferentes. Portanto, começa-se aí um momento de negociação, onde nós começamos a perceber que é possível as duas partes estarem juntas convivendo. É esse tipo de experiência que nós criamos com a integração de partes em conflito. E aí as partes começam juntas a formar uma equipe, né, e buscarem um resultado diferente. Dando o exemplo, né, do atendimento que eu acabei de fazer. Eu saí de um atendimento agora com uma pessoa que me procurou para resolver. Ela quer passar na prova de direção, a prova do Detran. Ela quer se habilitar, né? Ela fez a prova já 3 vezes e reprovou nas 3 vezes. E ela me disse assim, Marcelo, eu sei tudo que tem para fazer. Nas aulas eu vou muito bem, eu dirijo super bem, não tenho medo de dirigir. É muito tranquilo. O meu problema é o seguinte, quando eu estou na hora da prova e eu sei que tem pessoas me olhando, eu sei que tem pessoas me avaliando, eu começo a entrar em pânico. É quase como se essas pessoas começassem a me julgar, sabe? Como se eu começasse a dizer para mim, não posso errar, não posso errar, não posso errar. E aí eu entro num pânico e aí eu não consigo fazer aquilo que eu sei fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Então ela me procurou. E aí eu fiz esse atendimento agora com ela, e o que ela me trouxe? Ela me trouxe assim, olha, toda vez que eu estou em alguma prova, em alguma situação como essa, isso acontece. É recorrente. E eu tenho uma prova agora na semana que vem. Bom, então eu comecei a aplicar algumas técnicas da programação neurolinguística com ela, e o que nós identificamos? Nós identificamos que esse pânico que ela sentia na hora da prova estava conectado com uma memória. Eu coloquei ela em contato com esse pânico e fiz com que ela voltasse na linha do tempo dela até momentos onde isso começou, onde ela começou a experimentar esse pânico. E ela voltou para uma experiência quando ela tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade, uma situação com o pai dela. Nós não entramos em detalhe sobre a situação, mas o que ela me disse é que era uma situação com o pai dela e que algo marcou ela ali. Ela cometeu um erro e isso foi marcante para ela, quando ela tinha 13 anos. Muito bem. Quando ela começava a me falar sobre essa situação aos 13 anos, a voz dela ficava mais fina, o corpo dela começava a se encolher, era quase como se ela se transformasse ali na minha frente numa menina de 13 anos. Muito curioso. Quem aprendeu a calibrar com PNL percebe isso. Você começa a observar que a pessoa fica quase dividida no meio. Ou seja, uma parte dela é conectada com essa questão da infância e a outra parte sendo a adulta que ela é, né? Então, nós víamos ali um conflito claro de partes, de identidades. Uma parte sendo uma mulher adulta, inteligente, que sabe o que tem que fazer e que vai para uma prova, e a outra parte uma menina de 13 anos que tem medo de errar. Porque se ela erra, ela se sente frustrada. E ela não sabe lidar com essa frustração do erro. Ela aprendeu que erro tem a ver com frustração, tem a ver com punição. Então ela fica muito mal quando ela erra. E aí foi muito legal, a parte mais legal do atendimento foi o final, quando eu fiz algumas perguntas para ela, e eu disse assim, quando você pensa agora nessa prova, né, que vai vir na semana que vem, como é que o teu corpo responde? Eu fiz a pergunta 2 vezes, lá no início e depois no fim. No início ela disse assim, o meu coração já acelera, eu entro em pânico. E quando eu fiz essa mesma pergunta lá no final do atendimento, ela disse assim, eu penso e eu digo para mim mesmo, é só uma prova. Isso eu achei muito interessante, eu até disse para ela, né? Percebe? A parte infantil de 13 anos, ela olha e diz, não posso errar, não posso errar, não posso errar. A parte adulta, ela olha e diz, é só uma prova. Percebe? É simples, é linguagem, mas isso revela a experiência da pessoa. Revela o que ela está experimentando. E quando ela vai para a prova pensando assim,
É só uma prova. Isso aumenta a chance dela ficar calma, tranquila, segura. E estando calma, tranquila, segura, isso aumenta as chances dela ter um bom resultado, passar na prova, ser aprovada. Então, percebam, nós conseguimos observar esses conflitos de identidades. Uma parte dela quer dirigir, quer ter liberdade, uma outra parte quer evitar a frustração de errar. Partes em conflito. Partes que se manifestam na nossa vida e que, de alguma forma, influenciam os nossos resultados. É disso que nós estamos falando hoje aqui. E isso que eu estou falando para vocês, sobre nós entrarmos em contato com os nossos conflitos internos, as nossas crenças internas, isso vale também para a autoaplicação, né? Eu percebi em mim recentemente um conflito de partes, bem específico, eu conto numa outra oportunidade. Mas eu percebi dentro de mim uma parte que queria muito uma coisa e uma outra parte que, de alguma forma, entrou em contato com assim, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não consigo, sabe? E aí depois eu me dei conta, assim, não, cara, eu já fiz tanta coisa legal, eu já fiz tanta coisa que era difícil, que era improvável, eu consigo sim, vamos lá. Mas eu percebi, entende? Ou seja, dá para usar isso que eu vou mostrar também como uma autoaplicação. Nós vamos poder autoaplicar esse tipo de ferramenta. E é claro, né? Quando eu falo também sobre empresas, né? Quando eu estou dentro de uma empresa, faço parte de um time, de uma equipe, aquela equipe ela tem uma intenção, ela tem um propósito maior. E eu sou uma dessas engrenagens, eu faço parte dessa equipe. E quando eu faço parte dessa equipe, é possível, né, que duas pessoas de uma mesma equipe, de alguma forma, entrem em conflito. Ou seja, eu tenho ali duas identidades que estão em conflito dentro de um sistema. Da mesma forma, eu posso observar qual é a intenção de cada uma dessas partes, o que cada uma dessas partes busca quando age da forma que age, e a partir daí estabelecer uma negociação. Estabelecer uma negociação para que essas partes possam conviver, trabalhar juntas de alguma forma. Então, o que nós vamos aprender é exatamente isso. Como integrar essas identidades que estão em conflito e fazer com que elas fiquem alinhadas, fazer com que elas fiquem, de alguma forma, completas, integradas. Muito bom. Então, a ideia é essa. A ideia é identificar esses conflitos, e nós conseguimos identificar esse tipo de conflito, né, através da nossa calibragem, da nossa leitura da linguagem não verbal, né, e a partir do momento em que nós identificamos esses conflitos, nós podemos, sim, estabelecer uma comunicação com essas partes para que elas entrem num acordo. Quando eu digo um acordo, é um acordo mesmo. Pode ser um acordo inclusive temporário, do tipo, se essa parte concorda em, pelo menos nos próximos 30 dias, trabalhar junto com a outra parte. Nesse caso, é possível de nós identificarmos e trabalharmos juntos para que essas partes se alinhem de alguma forma. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, pergunto a vocês, alguém aqui, hoje, tem algum tipo de conflito de partes nesse sentido, da forma como nós falamos, e que queira, obviamente, né, que queira me ajudar aqui, porque eu quero demonstrar uma aplicação de técnica, eu quero ajudar alguém que tem esse tipo de conflito a trabalhar esse conflito. Então, tem que ser alguém que queira, né, obviamente, e que tenha um conflito para trabalhar. Fala, Walter.